Oi, gente, bom dia. Obrigada a quem está aqui com a gente hoje. Bom, antes de mais nada, deixa dizer para vocês que é um pouco estranho estar gravando isso uns dias antes do evento, né? Como vocês já viram, a maior parte das palestras do CIAPAR estão gravadas para não ter problemas técnicos, mas então a gente está num espaço-tempo um pouco estranho, né? Porque a gente vai se ver, vocês que estão aqui assistindo, a gente vai se ver daqui uns mais ou menos 40 minutos, espero que seja a duração da palestra, para poder depois trocar e conversar e ver se tem pergunta. Então, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a todo mundo. Bom, o tema que eu estou trazendo aqui, eu dei o título um pouco comprido, inclusive, eu dei esse título, foi Padrões de Movimento e Outras Histórias que o Corpo nos Contas, possíveis impactos no parto e o que podemos fazer com isso. Eu fiz até umas notinhas para não me perder, porque senão esse tema eu adoro, posso falar tempo demais, espero que vou conseguir ficar no tempo limite que temos. Um, Antes de entrar mesmo no tema, eu quero me apresentar um pouco, não sei quem já me conhece ou não. Meu nome é Anne Sobota, eu costumo dizer que meu passaporte é francês, eu já morei em vários países, eu estou no Brasil há quase 20 anos, muito tempo na Bahia, agora na Serra da Mantiqueira. Na verdade, eu sou arquiteta de formação, mas já há bastante tempo que eu entrei no universo do movimento. De várias maneiras, mas como que eu entrei também no universo da assistência humanizada ou gestação, parto, nascimento, foi através, como muita gente, né, através da minha própria gestação e do nascimento da minha filha, há 14 anos já, foi um parto domiciliar em Salvador, e isso foi realmente o que me conectou com todo esse universo que estamos compartilhando, em todo mundo que está aqui hoje. Eu falei que eu entrei no universo do movimento há mais tempo, há mais de 27 anos. Isso foi através também de uma história pessoal. Eu vou trazer bastante essa questão das nossas histórias, né? Ao longo dessa palestra, foi através de uma história de escoliose infantil, que me deu bastante desconforto durante um tempo. Não muito forte, não uma escoliose muito forte, mas estava presente e entrou no meu caminho o yoga na época, com, sei lá, tinha uns 23 anos, que me ajudou bastante a lidar com isso. Depois isso virou quando comecei a atender gestante, depois puérperas também, virou minha primeira ferramenta de trabalho com eles. Então, há uns 15 anos já que eu trabalho no atendimento a gestante, puérperas e bebês, usando ferramentas do yoga, mas não apenas, né, tendo ampliando, perdão, isso a outras áreas, outros saberes, né, da educação somática. Então, atendo gestante, formo profissionais também para atender com essas ferramentas. Tenho o prazer de colaborar de vez em quando em alguns eventos com a Janet Balaska. E hoje em dia tudo isso se concretizou num projeto que se chama Birth in Motion e que está começando a aparecer com esse nome. Então, vocês são os primeiros a conhecer o nome desse projeto. Bom, antes de falar mesmo do tema dessa palestra, eu queria fazer com vocês, até porque, como eu falei, né, o movimento é minha linguagem, e então eu quero que ninguém se assuste, não vai embora, a gente não vai fazer práticas complicadas, não. Você pode até ficar sentado na cadeira. Inclusive, né, hoje é domingo, se não me engano, é o dia dessa palestra. Então, quem está acompanhando o Ciapato faz dias, imagino que já está dias sentado na cadeira, frente à telinha. Então, vamos se mexer um pouquinho com coisas extremamente simples, alguns minutos, porque isso é um convite que eu estou fazendo para vocês para entender aonde eu quero chegar com esse tema de hoje. Bom, eu vou convidar todo mundo a ficar. Pode ficar em pé, mas também pode ficar sentado na cadeira, talvez seja até mais adequado. Eu vou até aqui, acho que tem uma distância boa, vou me afastar só um pouquinho. Pronto. Então, eu vim sentar aqui, tô mais na borda da cadeira, não vou conseguir mexer minha câmera agora para mostrar melhor, mas eu não estou encostada, não estou caída aqui no fundo da cadeira. Estou um pouco mais na frente. E eu vou também convidar todo mundo, e por favor, de novo, não estranhe as coisas que eu vou sugerir vocês fazer. Se puder, quem tiver de sapato, tira os sapatos, faça o contato com os pés no chão mesmo. Então, deixando uns instantezinhos aqui para
para tirar o sapato, quem tiver de sapato, espero que não tá, acho que não tá frio nessa época do ano para ninguém, para sentir mesmo as plantas dos pés no chão, ok? Pronto, isso é para começar. Vou deixar meus papeizinhos aqui do lado, porque a gente quer liberar um pouco os braços. Também procura, deixa o celular de lado, tenta não ficar acompanhando outras coisas, vai durar pouco tempo essa pequena prática, mas vamos tentar focar aqui. Então, vou convidar todo mundo também, antes de mais nada, a dar uma respirada, dar um tempinho. Se você quiser, inclusive, fechar um pouco seus olhos, eu vou manter os meus abertos, senão vai ficar estranho para vocês, mas um tempo, um pouco de silêncio para sentir, pode usar, se quiser, inclusive, o toque das suas mãos, no peito, na barriga, onde quiser, ou até nas pernas, só para acompanhar o ritmo da sua respiração por 2 ou 3 ciclos apenas, só para, a gente chama de entrar no corpo. Ok. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai usar um ponto de referência, digamos assim. Então, vou sugerir que todo mundo apenas vira a cabeça de um lado e do outro. Algumas vezes, apenas isso, virar a cabeça de um lado e do outro. E observa se um lado vai melhor que o outro. Procura observar até onde, sem forçar, o movimento natural, até onde vai se olhar. Quando eu olho de um lado, em que ponto do seu ambiente, da sua sala, em que ponto seu olhar vai se fixar, ok? E guarda isso, né, na sua memória. Ok. Agora a gente vai, acho que a gente está espelhado, então eu vou usar meu braço direito, talvez de vocês vai parecer o esquerdo, mas tanto faz, a gente vai fazer dos dois lados. A gente vai ser um pouco esquisito, parecer que eu vou querer tocar vocês através da tela, mas a gente vai estender o braço para frente, então meus dedos estão quase tocando a tela aqui perto de vocês, é quase o ET aqui que a gente está fazendo. A outra mão ela vai ficar embaixo nas costelas, percebendo aqui nos dedos as costelas, a gente vai estender o braço para frente, e a gente vai fazer isso. Parece que a gente quer se tocar mesmo aqui através da tela. Então, eu vou esticar o braço para frente e voltar algumas vezes. Só esticar e voltar. A outra mão permanece nas costelas, os pés no chão. Tenta deixar as pernas tranquilas. Deixa o tronco acompanhar aqui esse movimento da mão. Vamos mais algumas vezes, só esticando e voltando. Respirando à vontade. Volte. E a gente vai repetir esse movimento, a gente vai trazer uma pequena diferença. A outra mão continua aqui embaixo nas costelas. Quando eu estico o braço, agora quando ele vai para frente, eu giro ele, de modo que a palma da mão vai para fora. Então, chama uma rotação interna. Vou e volto fazendo esse giro do braço quando eu vou para frente. E vamos continuar. Deu um ângulo muito esquisito aqui na tela, tá muito engraçado fazer isso dessa forma. Então, vamos continuar aqui. Eu sei que pode ser até um pouco tedioso, parece que vocês talvez estão se perguntando o que estão fazendo aqui nesse momento, o que isso tem a ver com parto, com gestação, mas, por favor, vamos continuar um pouco isso. E volte. Ok, vou até me afastar um pouquinho mais, só para ver melhor, para vocês poderem ver melhor, ok? Mesmo você pode ficar no mesmo lugar. Agora a gente vai estender os dois braços para frente e a gente vai virar as duas palmas das mãos para fora. O braço que a gente estava utilizando, ele vai passar por cima do outro, entrelaçando os dedos. Muito provavelmente, quando entrelaça os dedos, o ombro do mesmo lado vai subir. Deixa ele subir mesmo. Não se trata de jogar a cabeça para o lado. Pode deixar esse ombro subir, pode até exagerar um pouquinho. O ombro do lado do braço que a gente acabou de mexer, deixa ele subir. E agora a gente vai fazer pequenos círculos com as mãos. Sentido horário, anti-horário, pode ir mudando. São pequenos, não precisa ser grande. Né? Procura não inclinar a cabeça, continue olhando para frente e pode deixar seu ombro subir. Eu sei que parece muito esquisito. Continuo fazendo isso no sentido, depois no outro. Pequenos círculos, pode alternar à vontade a direção dos círculos. Mais algumas vezes. Pode variar um pouco a amplitude, mas não precisa ser muito grandes. Pode trazer as mãos um pouco mais para baixo, até sair do quadro aqui, as mãos um pouco mais para baixo. Fica um ângulo extremamente esquisito mesmo. Tô vendo aqui a minha tela. Mais um pouco. E solta o braço. Solta o braço.
E repita o movimento inicial. Para virar sua cabeça de um lado e do outro. Lembre de ver até onde ia seu olhar. Veja se mudou alguma coisa. Se está na mesma, se a sensação é a mesma. Se o seu olhar vai no mesmo ponto, se ele vai no outro ponto. Só observando, sem julgamento, como a gente costuma falar. Vamos do outro lado, mesma coisa, a gente vai colocar o braço embaixo, estender o braço, isso, para frente e para trás. Só o braço, para frente e para trás algumas vezes. Idealmente a gente quer fazer bastante repetição aqui, é quase tedioso mesmo, uns 20 por aí. Eu nem vou fazer tanto, mas se alguém tiver a fim de fazer isso de novo, pode fazer até mais vezes, contar no mínimo umas 20 repetições de cada movimento. Agora a gente vai logo continuar virando a palma para fora. Quando eu estico o braço para frente, eu faço uma rotação mediana ou interna, a palma da mão vai para fora e volta. Continuando. Então, fazendo mesmo aqui a imagem de querem tocar, encostar os dedos na Capela Sixtina, parece, né? A gente vai encostar a ponta dos dedos mais algumas vezes. E relaxa um pouco esse braço. Ok? A gente vai agora de novo estender os dois braços para frente, virar as duas palmas das mãos para fora. E o braço que acabamos de movimentar, passa ele por cima do outro, entrelaça os dedos. Deixa o ombro, permite que o ombro, deixa ele subir, sem abaixar a cabeça, mas deixa esse ombro subir um pouco. Movimentos as mãos, círculos apenas. Eu esqueci de mencionar, mas quando a gente estava fazendo o movimento interior, eu poderia ter chamado a atenção para observar o que vocês estavam sentindo os dedos que estavam nas costelas, entre o primeiro movimento e o segundo, se deu para perceber algo um pouco diferente ao nível da caixa torácica. Vamos fazer giros na outra direção. Pode ser um pouco maior, mas não precisa ser muito grande. Eu posso apontar um pouco mais para baixo também, fazendo esse movimento. Mais um pouco, respira à vontade, não prenda a respiração e desfaz. É a mesma coisa. Volta ao seu centro e experimente virar a cabeça de um lado e do outro, observando se está na mesma, se tem mais conforto ou não, se olhava mais longe ou não. Ok, vou vir um pouco mais perto aqui agora para estar um pouco mais perto de todo mundo. Certo. Então, claro, aqui eu não tenho como saber o que aconteceu com cada pessoa que fez agora esse movimento. Né? Como falei, a princípio a gente faz isso com um pouco mais, dura um pouco mais o tempo de execução. É uma prática que vem da educação somática. O que a gente fez? Então, quem de vocês percebeu, espero, que quando a gente terminou de fazer esse pequeno movimento, que ao girar a cabeça, o olhar ia mais longe, ia num ponto mais longe, ou percebeu talvez mais facilidade do movimento, a gente acabou de mexer, estimular algumas linhas anatômicas no corpo. Essa se chama linha lateral. A gente movimentou, a gente teve uma ação sobre os intercostais, sobre os oblíquos abdominais, eu vou mencionar apenas músculos parte ósseas, mas a gente poderia incluir mais coisa aqui. Então, intercostais, oblíquos abdominais, espina ilíaca interior e posterior, glúteo máximo, tensor da faixa lata, até o metatarso, também aquele músculo com o nome mais longo de todos, não, o esternocleidomastoide, espero que pronunciei corretamente, desculpe mais French, como a gente fala, que é do pescoço, por isso que teve sensação, espero, de mais facilidade no movimento, ok? E aí vocês podem me estar se perguntando, né, o que isso tem a ver com o tema dessa palestra? Isso tem a ver com o tema do que o corpo nos conta sobre como ele está e quais são as possibilidades de movimento que ele tem. Quando a gente fala movimento, a gente pode pensar não apenas no movimento no sentido de uma performance atlética, mas dos movimentos internos do corpo. Quando a gente pensa na gestação, eu sempre penso que são dois corpos que estão em adaptação e escutam um do outro o tempo inteiro. Então, isso me leva para uma pergunta que eu acredito que alguns de vocês
já se faz essa pergunta, né, nas suas práticas, né, na sua assistência, é onde fica o bebê? Quais são as possibilidades que espaço tem no corpo da pessoa que está gestando, né, para esse bebê se posicionar e descer também na pelve no momento do trabalho do parto e do parto. Então, eu trouxe essa pequena prática para começar a pensar sobre isso. Na área das terapias manuais, da educação somática, do esporte, etc., já temos algumas boas evidências sobre algo que tem vários nomes, que se chama às vezes linha, trilhos, o meridiano, cadeia anatômica. Talvez os mais famosos, que alguns de vocês podem conhecer, é o trabalho do Tom Myers, do Anatomy Train. Não posso mostrar aqui a imagem, porque não pode mostrar a imagem sem autorização, obviamente, mas, enfim, é fácil de pesquisar, tem muita coisa. E isso começa a nos trazer um pouco mais de luzes sobre certas coisas que acontecem, que pode acontecer tanto na gestação, a evolução de um trabalho de parto, desfecho de um parto, e também coisas que podem acontecer depois no pós-parto imediato ou no puerpério mais longo. Então eu vou, inclusive, trazer alguns exemplos. Porém, antes de trazer alguns exemplos, eu queria ser claro que nada que eu vou falar é determinista, né? Em nenhum momento eu vou falar de postura errada, por exemplo. Tudo isso é bem mais complexo. Estou aqui pegando um ângulo apenas de uma abordagem de trabalho somático, mas obviamente na evolução de uma gestação, de um trabalho de parto, né, estamos cansados de saber que tem milhares de fatores que entram em conta, mas eu vou escolher aqui falar um pouco daqueles que eu gosto que eu conheço um pouco mais, né, mas sabendo obviamente que nada disso é totalmente determinista sobre desenrolar, né, no trabalho de parto, sobre desfecho. Por que eu escolhi esse exercício com os braços e coloquei a mão na caixa torácica? Porque eu observo, acho que isso não sou a única, obviamente, hoje em dia, né, nas pessoas que eu atendo, na população em geral, que a região torácica, da parte torácica da coluna, a região da caixa torácica, é uma região de bastante tensão, com bastante restrição de mobilidade. Quando a gente olha um pouquinho, falando um pouquinho de anatomia, a gente olha a coluna, a possibilidade de rotação da coluna, a região torácica tem os formatos das vértebras, permite uma boa rotação, permite um bom movimento. E a gente vê muita restrição nessa área. Então, milhares de motivos por quê, né, que eu vou ter que falar um pouco mais à frente, né, se perguntar um pouco sobre nossos hábitos de vida, nosso dia a dia, e o impacto disso, né? Esse é um dos temas que eu quero comentar. Mas quando a gente pensa no que acontece nessa região torácica e no impacto que isso vai ter numa gestação. Na gestação, né, é natural que tem uma alteração do ângulo das costelas para acomodar justamente a barriga que vai crescer, né? E essa adaptação se faz já no primeiro trimestre, então tem uma abertura maior do ângulo intercostal. Isso não é apenas uma diferença nessa abertura das costelas, isso se repercute em todo o formato da coluna, se repercute em todo o equilíbrio que vai ter entre a parte, digamos assim, mais superior do tronco e a pelve. Então, através do psoas e de outras estruturas e outros tecidos, né, a relação entre o diafragma respiratório, o diafragma torácico e o assoalho pélvico, ou diafragma pélvico, como às vezes gosto de falar, é nítida. Então, a relação digamos assim, de equilíbrio entre os dois vai ter um impacto em várias coisas. Primeiro, nas queixas de conforto ou desconforto na gestação, aquelas dores que há lá, mas também podemos questionar o impacto disso na posição do bebê, na forma como o bebê vai descer nessa pelve e também em questão ligada ao assoalho pélvico, disfunção, das quais a gente escuta falar bastante também, tanto antes, durante ou no pós-parto, ou até a mais longo prazo, que é um assunto também muito interessante, né, de não o que acontece apenas logo depois do parto, mas 1, 2 ou mais anos depois. Então, a relação entre essas estruturas é extremamente importante.
Então, para falar um pouco mais disso, para exemplificar, eu vou trazer alguns casos, mudando os nomes, obviamente, de gestante que eu estou acompanhando nesse momento. E, inclusive, mencionando uma coisa interessante que está acontecendo nessa época que a gente está, né, de trabalhando, boa parte de nós trabalhando online. Eu trabalhava só no presencial, então isso é uma grande mudança. Eu estou extremamente surpresa pelos bons resultados do trabalho online. E tenho minhas ideias sobre isso, mas acho que uma das coisas que acontece tanto é dos dois lados, né? Eu acho que para quem pode, a gente sabe que não é para todo mundo, infelizmente, mas que para quem pode, mais protagonismo, talvez, né? Isso fica mais claro, talvez do lado da mulher. Para quem atende, para profissionais, eu acho que a gente desenvolve outro tipo de atenção. Eu me dou conta que eu presto mais atenção a certos detalhes que talvez não dava tanta importância na minha tentativa de escuta, de leitura dessa pessoa que está à minha frente, mesmo do outro lado de uma tela. Então, casos assim que me pareceram bem significativo, que eu estou acompanhando, que apareceram. Vamos chamar o primeiro caso de Elizabeth. Elizabeth é uma pessoa que está grávida do segundo bebê, segundo filho. Primeira gestação dele, o bebê ficou pélvico. Não lembro se houve tentativa de versão, acho que não, né? Acho que foi uma cesárea justamente para o bebê pélvico, por não ter equipe que ia atender neste caso dela. E ela trouxe essa questão relativamente recentemente como uma preocupação dela, né, nessa segunda gestação. E conversando com ela e observando ela nos momentos das práticas que ela está fazendo comigo, na forma como ela se movimenta, tem uma coisa muito nítida nessa pessoa. Cuidado com o que eu vou falar, de novo, nada é determinista, não estou dizendo que ninguém está quebrado, ninguém está inoperante, estou apenas trazendo um olhar sobre os hábitos, os padrões de movimento e começar a pensar como isso pode impactar, né, numa gestação e no trabalho de parto. Okay? Então, Elizabeth é uma pessoa que tem uma cifose muito pronunciada. Se virar de lado, quando eu observo ela nas práticas, é uma pessoa extremamente arredondada. Em qualquer movimento de extensão de braço, ela fica muito arredondada na parte superior das costas, projeção da cabeça para frente. Esse é o padrão dela, a forma como ela se organiza o corpo dela no dia a dia. Se eu ficasse em pé ou se observasse ela em pé, a gente vai ver que isso também se repercute na forma como a pelve dela se posiciona. E logo a gente começa a pensar o que acontece também mais por dentro, quais são o que acontece com o útero dela, qual é o espaço, os ângulos possíveis que ele tem no corpo dela. A que ponto isso é ligado a um bebê que fica pélvico na gestação interior. Okay? Então, trago isso como perguntas e como caminhos possíveis em pensar o que podemos olhar primeiro e o que podemos fazer para escrever uma outra história. Tá? Então, com ela, a gente escolheu umas práticas específicas para poder abrir um pouco mais esse espaço, que ela me entende sempre mais fechado, e vamos observar o que está acontecendo. Outro caso que eu vou trazer, que quase a situação oposta, vamos chamar essa pessoa de Graça. A Graça está mais no início da gestação, está com 12 semanas, e ela trouxe uma história de uma escoliose já antiga, mas bem pronunciada, outras questões também, né? Teve a cirurgia, outras questões de coluna. Ela tem hoje em dia uma placa de T3 a T10, então bastante, ou seja, ela tem todo um trecho da torácica imobilizado por essa placa. E aí foi interessante porque na análise com ela mencionou que ela já tem diagnosticada, apesar de estar com 12 semanas, uma diástase bem nítida. E a gente ficou pensando, observando um pouco o movimento dela, uma pessoa que tem uma flexibilidade natural, ela mesma mencionou, é uma pessoa que gosta de esporte, que gosta de se movimentar, e a gente observou que, de uma certa forma, como ela tem essa diminuição de mobilidade na região torácica, ela usa mais em movimento que ela faz, por exemplo, em práticas de yoga, de pilates que ela faz, de movimentos de extensão, o que a gente chama de retroflexão também, ela usa bastante a região lombar para poder realizar essas ditas posições. Ela usa bastante a região lombar porque justamente na região torácica ela tem uma
redução de mobilidade. Só que isso impacta em quê? Impacta justamente com a gestação que já coloca mais carga na parede abdominal, impactou, isso é uma dedução que eu estou fazendo, né? Impactou numa diástase que já apareceu relativamente cedo na gestação dela. Então, de novo, a questão é, o que é que eu faço com isso? Quais podem ser as consequências disso no conforto dela durante a gestação, no trabalho de parto, como que de novo esse útero se equilibra no corpo dela, como que esse bebê vai se posicionar, etc. Então, eu não estou trazendo aqui conclusões, dizendo tem que fazer isso, aquilo, porque isso vai depender muito da prática de cada um, e eu imagino que aqui temos pessoas com vários profissionais da assistência ao parto, desde parteiro, obstetra, doula, professor de pilates, fisioterapeuta, não sei quem está aqui do outro lado, né? Mas já vou falar sobre isso. Mas por que eu estou falando isso de novo? O que isso tem a ver com o título da palestra? Onde eu quero chegar? Então, a pergunta que eu faço para todos os profissionais da assistência humanizada ao parto, a questão é: como posso dar suporte à fisiologia e abrir espaço para o bebê? Como que eu posso fazer isso sem patologizar tudo, sem ter que encaminhar toda mulher para especialista, seja para fisioterapeuta, seja para acupunturista, seja para, sei lá, um leque de especialistas, todas especialidade maravilhosa, mas é irreal. Primeiro é irreal porque parte um pouco do pressuposto que está todo mundo quebrado, todo mundo precisa ser consertado, e também é irreal no sentido de que é extremamente limitado, que a gente está vendo possibilidades que são restritas a uma população pequena, olhando para o Brasil, para uma população pequena que tem os meios financeiros de ter acesso a esse serviço. Isso é triste. Então, como que podemos pensar em dar suporte à fisiologia, dar espaço para o bebê, considerando toda a população, considerando pessoas que nunca vão ter acesso a esse tipo de serviços, sendo isso bom ou mal, não é o debate aqui. Então, onde eu quero chegar, isso na base de coisas que eu observei ao longo de anos, participando, tanto como professor ou como aluna ou produtora em cursos dirigido a profissional da assistência, curso dirigido a obstetriz, parteiras, doulas, enfermeira obstetra, etc. E observaram que começou a me deixar com uma pulga atrás da orelha. Observei nesses profissionais, excelentes na sua área, excelente mesmo, extremamente bem intencionado, mas uma certa dificuldade a perceber o próprio corpo, a perceber coisas extremamente simples para mim, para mim, no meu percurso, simples como por que mudar a posição de um pé e virar um calcanhar mais para dentro, mais para fora? Por que isso tem um impacto em todo o equilíbrio interno da pelve e do ácido pélvico? E observar isso não de forma teórica, vendo esses modelos, né, de resina que a gente adora usar, que são ótimos, mas perceber isso no próprio corpo, ou seja, não de forma perceber isso de forma somática, né, e não apenas de forma mais teórica. E isso me parece importante, os profissionais da assistência perceber isso a partir do próprio corpo, porque a partir disso a gente entra não mais numa segmentação de saber, mas a gente entra em mais conexão. Em vez de estar numa dissociação de um olhar mais frio sobre a pessoa que estamos atendendo, a gente se conecta também com ela a partir da nossa própria experiência somática também. Claro que essas experiências vão ser diferentes para cada pessoa, mas desenvolver, despertar uma sensibilidade sobre isso, eu acredito que isso nos permite também uma conexão, uma escuta melhor, e através disso a gente consegue atender melhor, entender melhor, e espera a gente consegue melhor desfecho. Então a gente é uma prática, digamos assim, mais eu chamaria de mais integrada. No mesmo tempo, eu ia comentar isso um pouco mais cedo, mas estou vendo aqui nas minhas notas que eu esqueci de falar disso. Lembrando também de alguns princípios que norteiam, né, a assistência humanizada, que é do respeito ao protagonista, que é de
do mínimo de interferência, de interferir apenas, né, se for realmente necessário. E lembrando, né, que, de novo, não estou dizendo que tem que ter um especialista em movimento acompanhando toda a gestação, nem em sala de parto. Eu acho que o ideal é que isso se possibilita como uma escuta, uma compreensão do próprio corpo, que se faça antes e de forma mais natural, e não de uma forma como uma correção de algo que está quebrado, errado e que precisa consertar. Tá? E isso me leva a uma questão que eu gosto muito de pensar e de pesquisar e de estudar mais, que é a questão do nosso modo de vida atual, da nossa vida diária, como que a gente se movimenta no dia a dia. Gosto de fazer, se a gente fizer uma linha do tempo, toda a história da humanidade, ver as mudanças drásticas que aconteceram desde a Revolução Agrícola, que não é há tanto tempo atrás, Revolução Industrial, ou, de forma mais recente, toda a Revolução tecnológica do digital, e se perguntar qual é o impacto disso no nosso dia a dia. Então, várias pessoas que estudam isso concordam em dizer que temos reduzido bastante nosso leque de movimento / movimentação, no nosso catálogo, digamos, né, de movimento diário, se reduzir menos movimento, menos variedade de movimento. E não tem como não se perguntar qual é o impacto disso numa gestação e num parto, em um trabalho de parto. Então, de novamente, trazendo mais perguntas do que respostas, mas procurando estimular esse olhar, esse pensamento. E eu pensei aqui em duas citações, não sei de quem são, mas são citações que aparecem lá, que eu gosto de usar e que me norteia. A primeira é movimento e medicina. Então, pensar o movimento como uma primeira medicina. E outra citação que eu gosto muito também é, que é meio que uma piada, é qual é a melhor postura? Porque isso é uma pergunta que as pessoas fazem muito, né? Eu vejo, inclusive, gestantes procurando, seja pilates, yoga, outras coisas. Minha postura tá ruim, eu preciso melhorar minha postura. E aí tem essa piada, que é qual é a melhor postura? A resposta é a próxima. Ou seja, não tem postura ideal, mas tem você desenvolver uma variedade, permitir que o esse potencial que existe dentro da gente possa continuar a existir e a se manifestar. Então, isso é claro, sem negar questões mais complexas que possam existir mesmo, né, patologias reais, etc., mas sem colocar isso sempre na frente de coisas, às vezes, mais simples, que tem a ver apenas com o nosso padrão de vida. Então, o que me norteia mais na minha forma de praticar são ideias que eu tento passar para as pessoas que eu atendo, para não complicar mesmo, não passar a ideia que tem que fazer um repertório fixo de exercício de para você ficar bem, senão tudo vai dar errado. Eu tento trazer muitas coisas para uma consciência do dia a dia. Então, que começo com coisas extremamente simples, como andar descalço, tirar os sapatos de vez em quando, o maior tempo possível. Já teve, inclusive, estudo sobre isso, sobre a associação entre, espero não falar errado aqui, que eu não olhei o estudo, mas a associação entre o uso de salto alto e certas disfunções pélvicas. Quando a gente volta para olhar o que eu mencionei mais cedo, algumas linhas anatômicas têm conexões muito claras entre os pés, que tem uma tonelada de músculos, inclusive, de outras estruturas, conexão muito clara entre os pés, a pelve, a coluna, etc. Então, nossos pés foram feitos para andar no chão e não dentro de sapatos, ok? É claro que a gente vai andar de sapato na cidade, óbvio, mas é uma primeira dica extremamente simples que pode ter talvez mais benefício do que a gente imagina. Outra coisa que a gente observa também é que é um tema gigantesco, assim, hora para falar sobre isso, mas a conexão entre respiração e organização da coluna, e organização, como falei mais cedo, né, do diafragma torácico e pélvico, a correspondência entre os dois. Então, uma dica simples também que eu tento trazer para as mulheres que atendem a sensação de, é uma palavra que eu gosto, de espaço ao longo da coluna, né, fazendo mesmo esse movimento. Uma ponta vai para baixo, a outra vai para cima, como se
trazendo a ideia que a coluna não é um bastão, ela tem um monte de vértebra, ela tem articulação. Tem, inclusive, na área da dance, que é uma área pela qual eu gosto de olhar para me inspirar, tem uns pesquisadores do movimento na dance que falam, em vez de falar de articulação, é o Freifuss, o nome dele, ele fala de center of motion, centro do movimento, cada articulação como um centro do movimento. Então, a coluna é toda articulada, entre cada vértebra você tem um centro de movimento. Então, imaginar que tem sempre essa possibilidade de movimento e que tem espaço, e que cresce numa direção numa outra, enraizada a direção da terra, mas cresce lá para cima. Isso logo, em vez de falar, corrige o ombro, postura não sei o quê, na hora você vê a pessoa organizada de uma outra forma, a relação que ela tem com o próprio corpo, usando inclusive imagens mais figurativas, isso pode ser muito útil, mais eficiente que termos mais complexos, que termos mais anatômico, usar a imagem como essa ideia da conexão com a Terra e com sei lá, o céu, o universo, seja o que for, né? Essa extensão da coluna que se mexe como uma onda, etc. Tudo isso são pequenas coisas que quando a gente traz isso no dia a dia, pode, espero, mas pelo menos vejo nas pessoas que eu atendo, me parece que eu vejo os resultados positivos, nos relatos que elas trazem também. Então, isso, eu espero, melhora não apenas a qualidade de vida na gestação, mas também o desenrolar do trabalho de parto e os desfechos de parto. Obviamente, é um tema muito mais complexo, já estou chegando aqui perto do final, né, dessa palestra, né, apenas umas pinceladas que eu estou dando aqui. Tem uma palavra em inglês que eu gosto bastante, que não tem muita tradução, que é o embodiment, que é a ideia de corporificar, ou incorporar, integrar. É a ideia que esse saber a respeito do próprio corpo são integrados pelo próprio corpo e não pelo intelecto. Então, isso que se desenvolve através de um leque de prática, mas, de novo, onde eu quero chegar é que se isso acontecer com os próprios profissionais da assistência, são coisas relativamente simples a comunicar, a conversar com uma gestante. Não são necessariamente coisa complicada, e eu acho que todo mundo tem a ganhar com isso. Por que está falando disso também? Né? Porque esse lado que eu estou vendo aparecer mais na nossa área, né, da assistência humanizada, de a compreensão do parto como um evento corporal, né? Mesmo se eu concordo com o parto acontece muito na cabeça também, mas ele é antes de qualquer outra coisa, o evento corporal é não apenas de mas de dois corpos em movimento, em ajuste constante, né? Eu falo que uma dança de dois corpos que vão se escutar, se entender. Quando a gente desenvolve essa escuta um pouco mais afinada do próprio corpo, a gente eu uso a imagem da trilha na floresta. Se tem uma trilha que nem existe, que você nunca fez, ela nem é marcada. Vai fazer a trilha uma vez, começa a ficar um pouco mais marcada. Cada vez que vai nessa trilha, ela fica mais marcada. A mesma coisa acontece com as nossas experiências, e quando a gente vai trabalhando um pouco mais a propriocepção, a gente cria, né, no nosso cérebro, fortalece essa trilha, essa conexão entre os neurônios, né, ela fica cada vez mais fácil. Então, a ideia também é que mais isso é praticado antes ou durante a gestação até antes, mais fácil, mais acessível será essa trilha durante um trabalho de parto, e mais afinada vai ser essa escuta entre o corpo que está gestando e parindo, e entre também o corpo desse bebê que está também ativo durante todo o parto, ok? Então, eu acho que eu estou chegando mesmo ao final aqui. Eu vou nesse último minuto, eu vou compartilhar agora com vocês algumas imagens de algumas das mulheres que eu estou atendendo nesse momento, só para o prazer dos olhos. Inclusive, eu pedi a todas as gestantes que eu estou atendendo me passar algumas fotos delas, desde que eu pedi para elas, algumas inclusive já pariram, esses últimos dias. Então, algumas dessas mulheres aqui já estou com o bebê delas no colo, com partos lindos, segundo os relatos delas. E uma nota engraçada só para terminar, no início, quando eu estava preparando essa palestra, pensei, nossa, só posso usar a imagem. Eu pensei, nossa, que imagem vou usar? Se eu posso usar a imagem autorizada? Então, eu pensei, bom, eu vou perguntar às mulheres que eu estou atendendo nesse momento se elas me autorizam. Eu estava pensando isso para
trazer um olhar um pouco mais analítico, ver observar um pouco mais as posturas, etc. E aí, conhecendo elas, quando eles me enviaram as fotos, olha, estão todas lindas, todas assim, a palavra está me escapando, mas elas estão brilhando mesmo, estão sumptuoso, todas do seu jeito. Eu não vejo ninguém aqui nessa imagem que parece estar cansado, apesar que a gente sabe que elas estão cansadas. Eu sei de cada um, eu sei os padrões de movimento dela, mas eu achei que o que dominou nessas fotos que elas me enviaram realmente o prazer delas desse momento elas são esplêndidas mesmo. Então eu quero concluir com isso e seguimos para uma pequena conversa. Obrigada a todo mundo pela presença e até já.